Meu nome é Lúcia, mas todos me conhecem como Lucy. Tenho 43 anos, sou mãe de 2 filhos que ainda dependem de mim e trabalho como empregada doméstica há mais de 20 anos. Já trabalhei em muitas casas na cidade do México, mas nenhuma se compara à experiência que vou contar agora. Tudo começou quando consegui um emprego em uma mansão antiga em Coyoacán, na rua Francisco Sosa, perto do Jardim Centenário. A casa era enorme, com pátios internos, fontes secas e janelas de madeira já gastas pelo tempo. O dono, Dom Evaristo, era um senhor de aproximadamente 70 anos, sempre sério e de poucas palavras. Pelo que percebi, ele morava sozinho, sem sinais de esposa, filhos ou netos. Fui contratada porque a antiga empregada, Dona Sandra, havia desaparecido de repente, sem avisar ou se despedir. Isso já me deixou desconfiada, mas eu precisava do dinheiro. Logo no primeiro dia, Dom Evaristo deixou claro que havia regras. Era proibido entrar no porão, mexer nas portas trancadas ou receber visitas. O porão tinha uma porta pesada de madeira reforçada com fechaduras antigas e enferrujadas. Era fácil perceber que ele escondia algo ali, mas nesse trabalho a gente aprende a não perguntar. Me dediquei à limpeza da casa, das salas empoeiradas, dos tapetes desbotados e dos banheiros com azulejos antigos. A cozinha tinha cheiro de mofo, como todo o resto da casa. Minha rotina era sempre a mesma. Chegava às 7 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde. Dom Evaristo quase nunca saía, e quando saía, era por poucas horas em seu carro antigo dos anos 90. Ele era estranho, falava pouco, comia pouco e sempre sozinho. Depois de cerca de 2 meses trabalhando ali, algo aconteceu que não saiu mais da minha cabeça. Eu limpava o salão principal, aquele com vitrais coloridos, quando ouvi um barulho forte vindo do porão, como se algo pesado tivesse caído. Fiquei parada, com o esfregão na mão, ouvindo. Segundos depois, tudo voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Tentei me convencer de que era só algum móvel velho se ajustando ou as vigas da casa rangendo. Aquela casa era tão velha que estalava até com o vento. Mas comecei a notar outras coisas. Apareciam manchas de terra fresca no corredor que levava ao porão. Um dia, vi Dom Evaristo subindo as escadas carregando volumes pesados cobertos por lona. Ele suava, a coluna curvada, mas não deixava que eu o ajudasse. Sempre que algo envolvia o porão, ele ficava nervoso, ainda mais fechado. Eu não queria problemas, mas a curiosidade começou a crescer dentro de mim. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto dele, encontrei por acaso um chaveiro antigo no fundo de uma gaveta. Entre várias chaves enferrujadas, reconheci uma igual à do porão. Guardei no bolso sem pensar. Os dias passaram e eu não sabia o que fazer. Pensava nos meus filhos, no risco de perder o emprego se fosse descoberta, mas algo dentro de mim não me deixava em paz. Sentia que o que havia naquele porão era mais grave do que desobedecer uma ordem. Numa quarta-feira, Dom Evaristo avisou que iria ao médico e demoraria a voltar. Aproveitei a chance. Esperei meia hora depois que ele saiu para ter certeza de que não voltaria de surpresa. Desci até o corredor do porão com o coração disparado e coloquei a chave na fechadura. A tranca rangeu como se não fosse aberta há muitos anos. A porta se abriu devagar, soltando um cheiro forte de carne velha, terra molhada e mofo. Acendi a luz, uma lâmpada amarela pendurada num fio, piscando e iluminando pouco. O porão era maior do que eu imaginava, dividido em 2 partes. Uma era como uma oficina, cheia de ferramentas enferrujadas, mesas com panos sujos e frascos com líquidos estranhos. No fundo, algo me fez parar. Uma escavação no chão, de uns 2 metros de profundidade, coberta por tábuas de madeira. Me aproximei devagar. O cheiro era insuportável. Afastei uma das tábuas usando uma barra de metal que encontrei ali. O que vi, nunca vou esquecer. Havia restos humanos, não estavam inteiros nem frescos.
ossos misturados com pedaços de roupas rasgadas. Dava para ver costelas, um crânio pequeno, fios de cabelo embolados. Não era só uma pessoa, eram várias. Fiquei paralisada, como se estivesse presa num pesadelo. Não consegui me mexer por longos segundos, até ouvir um barulho seco atrás de mim. Me virei e lá estava Dom Evaristo parado na porta, me olhando com uma calma assustadora. Ele disse: "Você não devia ter entrado aqui, Lucy." Sem gritar, apenas com aquela voz baixa e áspera de sempre. Na mão, ele segurava uma faca de cozinha. Me esquivei dele e corri sem pensar. Tropecei nos degraus e caí. Ralei o joelho, mas não parei. Subi como pude, deixando para trás o porão, o cheiro, tudo. Cheguei até a rua, onde por sorte havia pessoas passando. Só parei quando alcancei o mercado de Coyoacán, me escondendo entre as barracas para ligar para a polícia. Contei tudo. Logo vieram viaturas, ambulâncias, repórteres. A casa foi isolada. Os peritos entraram e encontraram o que eu tinha visto. Mais restos, mais provas. Diziam até que havia coisas escondidas nas paredes do porão. Dom Evaristo foi preso ali mesmo, sem resistir. Depois soube por um policial que ele já tinha sido investigado décadas antes por desaparecimentos, mas nunca conseguiram provar nada. Viveu naquela casa, guardando seus segredos no porão, enquanto o tempo passava e as pessoas esqueciam. Nunca mais passei por aquela rua. Nunca mais aceitei trabalhar em casas antigas. E mesmo depois de tantos anos, ainda acordo algumas noites, lembrando o cheiro de morte e umidade que vinha daquele porão, daquela velha mansão no coração de Coyoacán. Depois de tudo, minha vida nunca mais foi a mesma. Nos primeiros dias, passei horas dando depoimentos na delegacia. A polícia me chamava várias vezes querendo saber tudo. Como era Dom Evaristo, o que eu tinha visto desde quando eu suspeitava. Perguntaram até coisas absurdas, como se eu tivesse algo a ver. Me senti humilhada, como se ser pobre e empregada doméstica já me tornasse suspeita. O caso saiu nas notícias locais. Descoberta macabra em Coyoacán, diziam as manchetes. Não mencionaram meu nome, mas logo todos no bairro sabiam que eu era a mulher que descobriu tudo. No começo recebi apoio. Vizinhas trouxeram comida, primas mandaram mensagens. Mas com o tempo, a situação mudou. Alguns começaram a me olhar estranho. O que ela foi fazer no porão? Cochichavam na loja da esquina. Não é normal empregada se meter onde não deve, diziam outros. O pior foi ficar sem trabalho. Ninguém queria contratar a mulher do escândalo. Mesmo sem ter feito nada errado, só a ideia de me ter em casa deixava as pessoas nervosas. Passei meses sobrevivendo com trabalhos temporários, lavando roupa para fora, vendendo comida na feira. Meus filhos, graças a Deus, nunca reclamaram. Sabiam que eu fazia o que podia. O verdadeiro problema começou cerca de 6 meses depois, quando um advogado me procurou. Era jovem, desses que usam terno mesmo no calor. Marcou comigo num café na Avenida Miguel Ângelo de Quevedo. Explicou que a família de Dom Evaristo, que eu nem sabia que existia, estava brigando pela herança. Ele tinha sobrinhos e primos que agora queriam a casa, as terras, os bens e queriam falar comigo. Ele disse: "A senhora foi a última pessoa a trabalhar para Dom Evaristo. Precisamos que declare formalmente que não viu documentos, escrituras, joias ou dinheiro." Me ofereceram um pagamento pelo depoimento. Não era muito, mas para mim, qualquer quantia era bem-vinda. Aceitei. O que eu não sabia era que isso só ia complicar minha vida. Poucos dias depois de assinar os papéis, começaram os problemas. Um táxi sem identificação me seguiu uma noite voltando do mercado. Minha senhoria disse que homens bem vestidos tinham perguntado por mim. Meu filho mais novo achou um bilhete debaixo da porta. Melhor ficar quieta. Passei a viver com medo. Não conseguia dormir tranquila. Cada barulho à noite me deixava tensa. Não sabia se era paranoia ou se realmente alguém queria me assustar para que eu não falasse mais.
Fui à delegacia pedir ajuda, mas disseram que, sem ameaça concreta, não podiam fazer nada. Decidi me mudar. Fui morar com uma tia num apartamento pequeno em Iztapalapa, longe de Coyoacán. Achei que assim me livraria dos problemas, mas o passado é como umidade. Entra pelas menores frestas. Um dia, já na nova vida, fui à Feira da Viga comprar verduras. Entre as barracas, vi um rosto conhecido, um homem que esteve na casa de Dom Evaristo no dia da operação policial. Não era policial, era um dos curiosos que me olhava, seguia. Fingi que não vi, mas apertei o passo. Voltei para casa de transporte público, cuidando para não ser seguida. Comecei a me perguntar se havia algo mais naquele porão. Algo valioso, talvez dinheiro, documentos, joias antigas. Lembrei dos frascos, das ferramentas, dos pacotes. Talvez houvesse algo que a polícia não encontrou. Algo que achavam que estava comigo. O medo me corroía. Não conseguia mais ir sozinha ao mercado. Meu filho mais velho passou a me acompanhar em todo lugar. Instalamos grades novas na casa da minha tia. Eu vivia espiando pela janela, esperando qualquer movimento estranho. A paranoia tomou conta de vez quando um dia, voltando da escola do meu filho, encontramos a porta de casa arrombada. Não levaram nada de valor. Televisão, liquidificador, micro-ondas, tudo lá. Só reviraram meus papéis, cadernos, bolsas velhas. Não era roubo comum. Procuravam algo. Fiquei tão assustada que decidi ir embora. Vendi o pouco que tinha de valor e me mudei, dessa vez sozinha, para um quartinho alugado em Nezahualcóyotl, onde ninguém me conhecia. Aos poucos, a calma voltou. Com o tempo, consegui emprego limpando escritórios no centro da cidade. Meus filhos cresceram, seguiram seus caminhos, mas não passa um dia sem que eu lembre daquela porta do porão, do cheiro podre, dos restos misturados com lama e silêncio. E sempre me pergunto o que realmente Dom Evaristo guardava lá embaixo, porque no fundo do meu coração sei que os ossos não eram tudo. Havia algo mais, algo que ainda está solto por aí, e de vez em quando sinto que alguém ainda me observa quando caminho sozinha pelas ruas da cidade. Me chamo Helena Ramírez. Deixei meu povoado em Zacatecas há 10 anos para tentar uma vida melhor em Querétaro. Aos 48 anos, limpo casas alheias com as mesmas mãos que antes cultivavam a terra. Não é fácil viver longe da família, mas as contas não se pagam sozinhas. Durante anos, saltei de casa em casa até conseguir um trabalho fixo no condomínio Vista Verde, perto de El Refúgio. Um lugar cercado por muros altos, com guardas na entrada e ruas tão limpas que parecem de mentira. Esses condomínios de luxo vendem a ilusão de segurança total. E eu, como tantas outras, acreditava nisso. Minha vida seguia um ritmo metódico. O transporte coletivo das 6 horas da manhã, a caminhada até o portão principal, o cumprimento ao segurança de plantão, o jovem Alberto nas manhãs ou o senhor Roberto nas tardes. Trabalhava para Dona Mercedes Lopes, mãe de 2 adolescentes e esposa de um empresário quase sempre ausente. Dona Mercedes não era uma patroa ruim. Tinha seus dias difíceis, como qualquer pessoa, mas respeitava meu trabalho e nunca atrasava meu salário. Nossa relação era cordial, sem intimidade, mas funcional. Em março deste ano, algo quebrou essa rotina previsível quando ela organizou um café da tarde com as vizinhas, um evento mensal que sempre exigia minha presença até mais tarde. Preparei o quintal conforme suas instruções, mesas arrumadas, café fresco, petiscos em travessas decoradas. Enquanto servia às senhoras, mantinha-me invisível como nos ensinam a ser, presente apenas quando necessário. Foi durante um desses momentos de recolher xícaras usadas que avistei a menina no parquinho dos fundos. O parquinho era vizinho à casa, separado apenas por uma grade baixa.
Normalmente, as crianças nunca brincavam desacompanhadas ali, uma regra não escrita entre os moradores. Mas aquela garotinha, com seus cabelos escuros soltos e vestido florido sujo na barra, estava completamente só. Teria uns 8 anos, e seu rosto não me era familiar, o que achei estranho porque depois de 3 anos ali, eu conhecia cada criança do condomínio. Havia algo inquietante na forma como ela brincava, sem alegria, como quem apenas espera. A cada poucos segundos, olhava em volta como se procurasse alguém. Pensei em perguntar às senhoras de quem era a filha, mas hesitei. Diaristas não interrompem conversas de patroas. O que aconteceu depois ficou marcado em minha memória, como uma fotografia que não se apaga. Um veículo grande como uma van parou silenciosamente junto à calçada do parquinho. Não percebi sua chegada, simplesmente notei sua presença. Um homem saltou do lado do motorista, andou decidido até a menina, falou algo breve e a pegou nos braços. Vi quando a garotinha se debateu. Não foi um movimento sutil, mas de quem tenta escapar. Suas perninhas balançaram no ar, seus bracinhos empurraram o peito do homem. Fiquei paralisada com uma xícara suja na mão, assistindo ao horror em tempo real. Quando finalmente recuperei a capacidade de reagir, o homem já havia colocado a criança dentro do veículo e acelerava. A menina, gritei, correndo até a grade, acabaram de levar uma criança. As senhoras interromperam suas conversas e me encararam como se eu fosse uma louca. Dona Mercedes veio em minha direção, seguida por 2 vizinhas. "Do que está falando, Helena?" O tom dela misturava irritação e constrangimento. "Um homem pegou uma menina à força e a levou naquele veículo que acabou de sair", expliquei, apontando para a rua agora vazia. As 3 mulheres trocaram olhares. Uma sussurrou algo sobre imaginação fértil e outra comentou que provavelmente era o pai buscando a filha. Dona Mercedes me direcionou de volta ao trabalho, como quem afasta uma criança inconveniente. Naquela noite, deitada em minha pequena kitnet na periferia, revivia cada detalhe. Questionei-me se poderia ter feito algo mais. Pensei em procurar a polícia, mas quem acreditaria? Uma trabalhadora doméstica indocumentada contra moradores de um condomínio de luxo? Já vi como terminam essas histórias, com a culpa caindo sempre sobre pessoas como eu. Na manhã seguinte, tomei coragem e abordei o Sr. Roberto na guarita. Contei detalhadamente o que havia presenciado, esperando encontrar um aliado. Ele me escutou com atenção fingida, seus olhos nunca encontrando os meus. "Olha, Helena", ele disse finalmente, baixando a voz, "aquelas câmeras do parquinho são só de enfeite, quebradas há meses. E se ninguém reportou criança desaparecida, não há o que fazer." "Como assim as câmeras não funcionam?" perguntei, sentindo um calafrio. "Num lugar onde tudo é tão vigiado?" Roberto deu de ombros. "A Associação de Moradores economiza onde pode. Já discutiram isso em reuniões, mas nunca priorizam a manutenção. Aquela informação não fazia sentido em um condomínio onde os carros eram lavados 2 vezes por semana e os jardins pareciam saídos de revistas. Por que negligenciariam justamente a segurança das crianças? Nos dias seguintes, observei. Prestei atenção em cada detalhe, em cada conversa sussurrada entre as patroas quando achavam que ninguém escutava. Compartilhei minha história com outras trabalhadoras. Algumas duvidaram, chamando-me de exagerada, mas Maria, uma senhora que trabalhava há 15 anos no condomínio, olhou-me com seriedade. "Nestes lugares bonitos, acontecem coisas feias que ficam enterradas", ela disse, verificando se ninguém nos ouvia. "Não é a primeira vez que escuto algo assim. 4 semanas depois, a confirmação que eu não queria. Estava limpando a sala quando Carolina, uma das vizinhas, entrou na casa de Dona Mercedes aos prantos. Fingi organizar os livros na estante enquanto escutava sua voz entrecortada por soluços. Minha filha sumiu. Já faz 3 dias. Achei que estivesse com o pai em Monterrey, mas ele acabou de me dizer que não a viu.
O sangue congelou em minhas veias. Esperei que saísse e, durante meu intervalo, caminhei até o quadro de avisos comunitário. Lá estava o cartaz, com a foto da menina. O mesmo vestido florido, o mesmo cabelo escuro, um número de telefone e a palavra desaparecida em letras vermelhas. Meu primeiro impulso foi ir até a casa de Carolina, contar o que havia visto, mas algo me deteve. O olhar de Dona Mercedes quando me viu observando o cartaz. Não foi surpresa nem preocupação que vi em seus olhos, mas algo diferente, advertência. Naquela tarde, voltei a falar com Roberto. É a mesma menina que vi sendo levada. Precisamos chamar a polícia. Ele me puxou para um canto afastado da guarita. Escute bem, Helena. Há coisas que acontecem aqui que são resolvidas internamente. Pessoas importantes vivem neste condomínio, juízes, políticos, empresários. Você acha que a polícia vai fazer o quê? Acreditar em você ou neles? Mas uma criança desapareceu, insisti. E você quer perder seu emprego? Ou pior, a ameaça velada em suas palavras era clara como água. Continuei trabalhando por mais 2 semanas, observando como o assunto era mencionado cada vez menos. A foto no quadro de avisos desapareceu. Ouvi rumores de que a menina tinha sido encontrada com parentes distantes. Outros comentavam que Carolina havia se mudado repentinamente. Pedi demissão, inventando uma doença na família. Dona Mercedes aceitou sem questionar, quase com alívio. Hoje trabalho em Juriquila, outro bairro, outra casa, onde ninguém sabe o que vi. Às vezes, enquanto lavo pratos ou passo roupa, penso naquela menina. Penso nas câmeras quebradas, nos olhares silenciadores, nas coincidências que não eram coincidências. Penso em quantas Helenas testemunham coisas que deveriam permanecer invisíveis e se calam por medo. Escolhi o silêncio naquele momento, mas esta história, o que aconteceu naquela tarde de março em Vista Verde, permanece viva em mim. Um dia, talvez, quando estiver longe o suficiente, quando não tiver mais nada a perder, contarei tudo o que sei. Por enquanto, carrego esse peso comigo, como quem guarda um segredo que não pediu para conhecer. Sou Marcela e tenho 32 anos. Tudo começou quando consegui um emprego em uma mansão antiga localizada na Colônia del Valle, no coração da cidade do México. Diferente dos apartamentos modernos onde já havia trabalhado antes, aquela era uma construção do século passado, imponente, com corredores longos e uma atmosfera de tempos parados que só casas antigas possuem. Os donos eram o Sr. Ricardo e Dona Marta Velásquez, um casal reservado com cerca de 50 anos. Eles não tinham filhos, e sua única companhia era um gato persa gorducho chamado Dante, que parecia tão velho quanto os móveis de madeira escura espalhados pela casa. Nos 2 primeiros meses, minha rotina ali foi tranquila. O salário era sempre pago em dia, meu quarto no 2º andar era confortável e, apesar das exigências detalhistas de Dona Marta, tudo parecia normal para uma casa daquele tamanho. Dona Marta era especialmente rigorosa com a limpeza dos cristais da sala de jantar, enquanto o Sr. Ricardo quase não falava comigo, limitando-se a cumprimentos rápidos. No início, achei que o silêncio da casa significava apenas tranquilidade. Em uma tarde chuvosa de abril, enquanto limpava um console antigo na sala, percebi uma pequena esfera preta escondida entre os livros. Cheguei mais perto e reconheci uma microcâmera. Pensei comigo mesma que era normal uma casa daquele porte ter sistemas de segurança. Continuei trabalhando, sem dar muita importância. Nos dias seguintes, comecei a notar outras câmeras, uma no hall de entrada, outra perto da escadaria principal e uma terceira ao lado do relógio de parede. Até então, tudo parecia justificável. Mas ao limpar a moldura do corredor que levava aos quartos, vi uma câmera apontada não para o corredor, mas diretamente para a porta do meu quarto. Aquilo me deixou desconfortável, pois a posição era muito específica para ser coincidência.
A inquietação aumentou quando, arrumando a cozinha depois do jantar, descobri outra lente escondida em um ornamento sobre a prateleira. Ela não estava voltada para a porta dos fundos ou para o armário de prataria, mas sim para o banco onde eu costumava tomar café da manhã sozinha. Senti um aperto no estômago, uma sensação de invasão difícil de explicar. 3 noites depois dessas descobertas, deitada na cama, não conseguia dormir. O silêncio da casa, antes acolhedor, agora parecia pesado. Ao virar para o lado, percebi um pequeno brilho metálico no canto onde o teto encontrava a parede. Levantei devagar, subi em uma cadeira e confirmei meu medo. Era uma microcâmera perfeitamente camuflada, apontada para minha cama. Percebi que minha privacidade nunca existiu de verdade. Desde então, passei a trocar de roupa apenas no banheiro, sempre com a porta trancada e a torneira aberta para abafar qualquer ruído. Dormia vestida, com o cobertor até o pescoço, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. Eu precisava saber até onde ia aquela vigilância. Em uma quarta-feira, quando o casal saiu para um jantar com amigos, aproveitei as 2 horas em que ficavam fora. Fui até o escritório do Sr. Ricardo, um cômodo sempre trancado durante o dia, mas que ele às vezes esquecia de trancar quando saía com pressa. A porta abriu facilmente. No canto do escritório havia um sistema de monitoramento com 3 telas ligadas. Vi um papel amarelo colado na lateral do monitor principal com uma sequência de números. Digitei aqueles números quando o sistema pediu senha e a tela se desbloqueou. O que vi me deixou enjoada. Havia dezenas de pastas organizadas por cômodos, cozinha, sala, corredor e, o que me fez gelar, uma pasta chamada Quarto Marcela. Dentro dela, vídeos separados por datas. Com as mãos tremendo, abri um arquivo recente. Lá estava eu, dormindo, minha respiração gravada sem que eu soubesse. Outro vídeo mostrava eu trocando de roupa dias antes, quando ainda não desconfiava de nada. O mais assustador foi encontrar outra pasta chamada Anteriores, com subpastas de nomes femininos como Carmen, Laura e Fernanda, todas provavelmente ex-funcionárias que também foram gravadas sem saber. Fechei tudo rapidamente e saí do escritório, cuidando para não deixar rastros. Durante 3 dias, planejei cada detalhe da minha saída. Não podia simplesmente desaparecer, pois o Sr. Ricardo perceberia que eu descobri o segredo dele. Comecei a mencionar uma tia doente em outro bairro, preparando o terreno para uma desculpa plausível. Na sexta-feira, preparei o almoço especial que Dona Marta havia pedido para um convidado importante. Depois de servir, pedi permissão para ir à farmácia comprar remédio para minha tia. Dona Marta concordou, dizendo apenas para eu não demorar, pois precisaria de mim para servir a sobremesa. Saí da casa levando só minha bolsa, onde escondi meus documentos e algumas roupas. Na esquina, entrei em um transporte público e me afastei daquele lugar, sentindo o alívio crescer a cada quarteirão. Fui para o apartamento da minha prima Lucia, em Iztapalapa, chegando no fim da tarde. Ela me recebeu com um abraço apertado e percebeu logo que eu não estava bem. Só consegui dizer que tinha deixado o emprego por problemas com os patrões. Não tinha forças para explicar mais. Naquela semana, cada vez que o telefone tocava, eu me assustava, temendo que fosse o Sr. Ricardo. As mensagens dele ficaram cada vez mais insistentes, exigindo meu retorno. As noites eram cheias de pesadelos. Eu acordava assustada, acendia todas as luzes e conferia cada canto do quarto onde Lucia me acomodou. Depois de 10 dias, Lucia me serviu uma xícara de chá e falou com firmeza que eu precisava contar o que realmente tinha acontecido. Não consegui mais guardar o segredo. Contei tudo, desde as primeiras câmeras até a descoberta dos vídeos. Lucia ouviu em silêncio, ficando cada vez mais indignada. Quando terminei, ela disse que aquilo era crime e que eu precisava denunciar antes que ele fizesse o mesmo com outra pessoa. A ideia de reviver tudo aquilo me assustava, mas ela estava certa. No dia seguinte fomos juntas à delegacia.
O policial que nos atendeu parecia cansado e desconfiado. Perguntou se eu tinha provas, fotos das câmeras ou vídeos. Expliquei que não consegui registrar nada porque estava sempre sendo observada. Ele registrou a denúncia, mas deixou claro que sem provas seria difícil fazer algo. Saí da delegacia achando que nada mudaria. Para minha surpresa, 3 dias depois, recebi uma ligação da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Uma investigadora chamada Ramírez queria me ouvir de novo. Descobri que outras 2 pessoas tinham feito denúncias parecidas sobre câmeras escondidas em banheiros de um restaurante frequentado pelo Sr. Ricardo. Durante a conversa, contei tudo o que lembrava. Onde estavam as câmeras, a senha do computador, os nomes nas pastas. Ramírez anotou tudo com atenção. E, diferente do primeiro policial, parecia realmente interessada. Ela disse que eu não era a primeira a relatar esse tipo de coisa e garantiu que investigariam com seriedade. 2 semanas depois, enquanto eu procurava emprego no centro da cidade, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Sofia, que encontrou meu contato em um grupo de apoio a trabalhadores domésticos. Marcamos de conversar em um café movimentado. Sofia, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho, confirmou meus piores medos. Ela trabalhou para o casal Velásquez 5 anos antes e também sentiu que era vigiada. Nunca encontrou as câmeras, mas o Sr. Ricardo sabia detalhes da vida dela que não poderia saber, como conversas telefônicas feitas no quarto e cartas recebidas. Quando questionou Dona Marta, ouviu que estava imaginando coisas. O depoimento de Sofia fortaleceu o caso. A investigadora Ramírez informou que conseguiu um mandado de busca. Na operação feita na mansão, a polícia encontrou 17 câmeras escondidas, inclusive em banheiros e quartos de serviço. Descobriram que o Sr. Ricardo mantinha um arquivo digital enorme, não só das empregadas, mas também de convidadas, mulheres em provadores de lojas e banheiros públicos, onde ele instalava câmeras temporárias. O Sr. Ricardo foi preso por várias violações de privacidade e produção de material íntimo sem consentimento. Dona Marta jurou que não sabia de nada, mas as investigações mostraram que ela ajudava a escolher algumas empregadas com base em fotos que o marido mostrava, escolhendo jovens que ele achava fotogênicas. O caso apareceu nos jornais locais, mas logo foi esquecido pela maioria. Para mim e para outras vítimas, foi o começo de um longo caminho de recuperação. Hoje, 1 ano depois, trabalho como vendedora em uma loja de departamentos e faço terapia toda semana para lidar com o trauma. Ainda verifico cada ambiente novo onde entro. Ainda sinto calafrios ao ver objetos que podem esconder câmeras. Essa vigilância virou parte de mim, não mais imposta pelos outros, mas como um cuidado comigo mesma. Junto com Sofia e outras mulheres que também trabalharam naquela casa, formamos um grupo de apoio. Compartilhamos nossos medos, comemoramos pequenas vitórias e, principalmente, alertamos outras trabalhadoras domésticas sobre seus direitos. A mansão na Colônia del Valle continua lá, silenciosa como sempre. Às vezes, quando passo de ônibus pela avenida, vejo suas janelas altas e me pergunto quantos segredos aquelas paredes ainda escondem. Mas não deixo mais que o medo me defina. Aprendi que a pior prisão não são as paredes ao nosso redor, mas o silêncio que nos impede de falar. Privacidade é um direito, não um privilégio. Saber disso me deu força para reconstruir minha vida, um dia de cada vez, criando espaços seguros para mim e para quem está ao meu lado. Meu nome é Catarina Mendes, e mesmo tendo se passado mais de 2 anos desde aquele outono de 2022, ainda sinto meu coração disparar ao lembrar do que vivi na mansão dos Vega em Vale de Bravo. Hoje trabalho em uma livraria no centro da cidade, mas carrego essas lembranças como marcas profundas que nunca me deixam.
Resolvi contar essa história porque acredito que dividir certas experiências pode aliviar o peso que elas trazem. Eu tinha 28 anos quando aceitei o emprego. Na época parecia a oportunidade perfeita. Cuidar de uma casa luxuosa enquanto seus donos, empresários da cidade do México, só apareciam nos fins de semana. A mansão ficava isolada em uma estrada rodeada por pinheiros e carvalhos, a cerca de 10 minutos de carro do lago mais famoso da região. O terreno era protegido por muros altos de pedra, um portão eletrônico e algumas câmeras de segurança que, descobri depois, só funcionavam na entrada principal. Aceitei o trabalho animada. Minhas tarefas eram simples: cuidar da manutenção, regar o jardim e alimentar os 2 cães da família, um pastor alemão idoso e uma labradora cheia de energia. Fiquei em um quarto pequeno nos fundos da cozinha, que antes era usado pelos seguranças. No começo, tudo era tranquilo. Aprendi a gostar da paz do lugar, do cheiro da terra molhada de manhã, dos pássaros cantando e do vento suave nas árvores. Vale de Bravo parecia um refúgio perfeito, longe da correria da cidade. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu em uma terça-feira de março. Encontrei uma xícara suja na pia da cozinha, mesmo tendo certeza de não ter usado nenhuma. Achei que fosse distração minha. Só que nos dias seguintes, outras coisas estranhas começaram a acontecer. Portas que eu trancava à noite amanheciam abertas. Luzes que eu apagava estavam acesas pela manhã. A situação ficou ainda mais estranha quando encontrei pegadas de botas no corredor da garagem até a entrada principal. Eu só usava chinelos ou tênis velhos, então sabia que aquelas marcas não eram minhas. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, talvez solidão demais, até que uma noite tudo mudou. Era uma quarta-feira de abril, quase 10 horas. Eu estava cansada depois de um dia inteiro limpando folhas do jardim e fui deitar cedo com um livro. Enquanto lia, ouvi passos vindos do andar de cima, onde ficavam as suítes, todas vazias durante a semana. Achei que fossem os cães, mas ao verificar, vi que dormiam tranquilos na varanda. Os passos continuaram, lentos e cuidadosos, como se alguém andasse descalço. Fiquei paralisada, peguei uma lanterna e subi devagar pela escada de serviço, ouvindo o assoalho de madeira estalar. Vasculhei cada cômodo, até os banheiros, mas não havia ninguém. Voltei para o quarto com o coração acelerado, tranquei a porta e passei a noite sem dormir. No dia seguinte contei tudo para a senhora Clara, a cozinheira que só vinha nos fins de semana. Ela disse que provavelmente eram ratos ou a casa se ajustando ao frio, mas eu sabia que não era isso. Passei a prestar atenção em cada detalhe. Notei que o lixo da cozinha enchia rápido demais. O papel higiênico do banheiro de visitas diminuía sem eu usar. Alimentos sumiam da despensa, como 2 cervejas em uma noite e um pacote de biscoitos em outra. A confirmação veio numa tarde chuvosa de maio. Enquanto dobrava toalhas na lavanderia, ouvi um barulho forte vindo dos fundos. Fui ver e encontrei o depósito de ferramentas com o cadeado arrombado. No barro, havia pegadas de botas grandes indo em direção à mata. Os cães latiam sem parar, olhando fixamente para aquele lado. Tentei ligar para o Sr. Vega, mas ele não atendeu. Liguei para a polícia e depois de quase 40 minutos, 2 viaturas chegaram. Os policiais revistaram o terreno, não acharam ninguém, mas viram as pegadas e o depósito aberto. Disseram que provavelmente era um invasor, alguém que se aproveitava de casas vazias. Recomendaram reforçar as trancas e evitar sair sozinha à noite. Quando os Vega vieram no fim de semana, contei tudo. Eles ficaram preocupados, mas trataram como algo menor. O Sr. Vega colocou mais um cadeado no depósito e um refletor com sensor de movimento nos fundos. A Sra. Vega sugeriu que eu não dormisse sozinha, mas aceitou a decisão do marido de confiar nas novas medidas. Continuei trabalhando, mas comecei a criar minhas próprias formas de vigiar a casa.
Colocava copos com água perto das portas, arrumava galhos de um jeito específico nos caminhos, deixava objetos em lugares marcados. De tempos em tempos, percebia que alguém ainda passava por ali. Marcas mudavam, galhos estavam quebrados, pequenos sinais só notados por quem observa tudo com atenção. O confronto aconteceu em uma tarde ensolarada de junho. Enquanto varria a varanda dos fundos, vi uma silhueta vestida de escuro entre as árvores, parada, me observando. Nossos olhares se cruzaram e, sem pensar, larguei a vassoura e corri para dentro, trancando todas as portas. Com as mãos tremendo, liguei de novo para a polícia. Quando chegaram, não havia mais ninguém, mas encontraram sacolas pretas escondidas na mata, cheias de roupas velhas, garrafas vazias e latas de comida. O comandante disse que alguém provavelmente vivia por ali, entrando quando a casa estava vazia. Passei a noite acordada, imaginando tudo de ruim que poderia acontecer. Os Vega decidiram contratar um segurança noturno, um senhor chamado Carlos, que conhecia bem a região. Para minha surpresa, ele ficou apenas 3 noites. Na manhã em que foi embora, enquanto guardava suas coisas no porta-malas do carro, me disse apenas que ali havia alguém que não queria companhia e foi embora sem explicar mais nada. Uma semana depois, pedi demissão. Meses depois, consegui trabalho em uma cafeteria perto do mercado de artesanato, onde servia café e doces para turistas. Mesmo com a rotina cheia, as lembranças da mansão dos Vega voltavam sempre à noite. Eu me perguntava quem era aquela pessoa misteriosa. Seria alguém sem casa, um fugitivo ou alguém com problemas mentais? Um dia, vi Carlos sentado sozinho em um banco da praça. Ele parecia cansado, olhando para o nada. Criei coragem e fui falar com ele. Depois de me reconhecer, contei o que queria saber. Carlos respirou fundo e disse que na segunda noite, por volta das 3 horas da madrugada, ouviu algo no telhado. Achou que fosse algum animal, mas logo percebeu passos rápidos, como de alguém se movendo de 4, muito rápido. Quando saiu com a lanterna, viu uma figura humana deslizando pelo telhado, grande demais para ser animal. Na terceira noite, durante a ronda, encontrou uma porta escondida que levava a um porão que ele nem sabia que existia. A casa tinha arquitetura moderna, com janelas grandes e espaços abertos. Mas esse acesso ficava perto da área de serviço, parecendo uma entrada de manutenção. Carlos desceu e encontrou sinais claros de que alguém morava ali. Colchões improvisados, embalagens vazias de comida, cobertores velhos e uma corda presa nas vigas, como se alguém dormisse pendurado ou em cima das estruturas. Aquilo bastou para ele ir embora. Perguntei por que não contou aos donos, e ele respondeu que gente rica prefere não saber de certos problemas. Só quer que cuidem de seus refúgios e não tragam complicações. O fim dessa história veio algumas semanas depois, em um domingo calmo. Caminhava com uma amiga pelo centro quando vi um homem jovem, muito magro, com roupas sujas e olhar distante, sentado na calçada perto de um armazém antigo. Suas mãos estavam sujas e cheias de cicatrizes. Reconheci como sendo a pessoa que me observava na mansão. Enquanto minha amiga seguia, fiquei parada olhando para ele. Ele também me olhou, sem raiva, apenas com uma tristeza profunda, como quem já não sabe mais o que é viver normalmente. Perguntei a um comerciante próximo e ele explicou que aquele rapaz era conhecido como Sombra, alguém inofensivo que perdeu a família em um incêndio anos atrás. E desde então, vivia como podia. Tudo fez sentido. Sombra encontrou abrigo no porão da mansão. Comia o que conseguia pegar, se escondia durante a noite, mas nunca quis me fazer mal. Só queria sobreviver. Saí dali com sentimentos misturados, medo e pena. Era um ser humano transformado em sombra pela tragédia e pelo abandono. Hoje, sempre que passo por casas vazias ou terrenos tomados pelo mato, lembro de Sombra
E penso em quantas pessoas vivem nas margens da nossa visão, observando o mundo em silêncio, torcendo para não serem descobertas. Isso, para mim, é mais assustador do que qualquer história de fantasma. O relógio marcava 5h30 da manhã quando me levantei para preparar o café. O dia ainda escuro lá fora lembrava que o inverno na cidade do México não perdoava. Meu nome é Ana Castilho e trabalho como empregada doméstica há mais de 15 anos. Mesmo tendo trabalhado para várias famílias ao longo desse tempo, sempre prezei pela discrição, pontualidade e respeito. Qualidades que me mantiveram empregada mesmo nos momentos difíceis. Há cerca de 2 anos, comecei a trabalhar para a família Montero, que mora em um prédio antigo na região de Del Valle, na rua San Lorenzo, perto do Parque Manuel Hidalgo. O apartamento fica no 4º andar, em um daqueles edifícios típicos dos anos 70, com piso de madeira que range a cada passo e tetos altos. A fachada do prédio mostra o desgaste do tempo, mas, por dentro, o apartamento é mantido com um zelo quase obsessivo. A senhora Montero é muito rigorosa com a limpeza. Ela exige que a cozinha esteja impecável, os banheiros com cheiro forte de desinfetante e a despensa organizada com precisão. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela deixa uma lista detalhada de tarefas junto com as chaves. O marido dela quase nunca está presente, sempre viajando a trabalho. Minha rotina diária é sempre igual. Chego às 7h30, limpo o apartamento, preparo o almoço, organizo tudo e saio às 15 horas. Era uma vida previsível e segura, até que as mensagens começaram a aparecer. Tudo começou em uma terça-feira de outubro, quando o vento espalhava folhas secas pelas calçadas da cidade. Depois de limpar a área de serviço, decidi reorganizar a despensa porque a senhora Montero havia comprado mantimentos novos no mercado da avenida principal. Enquanto arrumava as latas de conserva, pacotes de feijão e o grande recipiente de azeite, algo na parede do fundo chamou minha atenção. Uma marca escura que destoava do branco. Ao me aproximar, percebi que não era uma simples mancha, mas palavras quase apagadas dizendo, não esqueça o nome. Fiquei parada por um momento, imaginando que talvez fosse uma anotação deixada por trabalhadores durante uma reforma ou uma brincadeira antiga. Um calafrio percorreu minha nuca, mas apenas umedeci um pano e limpei, seguindo com minhas tarefas. 2 dias depois, ao guardar produtos de limpeza na despensa, encontrei outra mensagem. Desta vez, estava escrita mais abaixo, perto do rodapé, como se alguém tivesse se abaixado para escrever: não confie neles. O ar ficou mais pesado enquanto eu verificava todo o apartamento, mesmo sabendo que estava sozinha. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas. Pensei nos filhos adolescentes dos Montero, mas eles estudavam em um internato e só apareciam nos feriados. O silêncio do apartamento, que antes me parecia tranquilo, agora tinha algo de inquietante. Tentei afastar aquele pensamento, mas desde então passei a entrar na despensa sentindo uma apreensão difícil de explicar. O calendário já marcava meados de novembro quando encontrei o terceiro recado. A manhã estava especialmente fria e eu organizava as caixas de cereal quando um estalo sob meus pés me assustou. Entre as tábuas do assoalho havia um papel dobrado cuidadosamente. Ao abri-lo, vi uma caligrafia pequena e apertada, escrita com tinta azul desbotada. Me ajude, estou preso na parede. Essas palavras fizeram meu estômago revirar. Não parecia uma brincadeira. Havia algo desesperado naquela mensagem. Fiquei imóvel, com o papel tremendo nas mãos, tentando captar qualquer som diferente. Apenas o zumbido da geladeira e buzinas distantes da rua preenchiam o silêncio. Guardei o bilhete no bolso, sem coragem de contar aos Montero. Temia ser considerada desequilibrada ou, pior, ser demitida sem referências.
A despensa, antes um simples cômodo, virou um lugar que eu evitava sempre que possível. Dezembro chegou com suas luzes festivas e a cidade se preparava para as celebrações. Mas dentro daquele apartamento, algo perturbador crescia. Numa tarde em que o céu estava cinzento, enquanto limpava o banheiro, ouvi um ruído sutil vindo da cozinha, como unhas arranhando alguma superfície. Com o coração acelerado, sequei as mãos no avental e fui verificar. A cozinha estava vazia. Só a janela refletia as nuvens. Caminhei até a despensa e encontrei o quarto recado, escrito na parte interna da porta, em um lugar que só seria visível se alguém fechasse a porta estando dentro. Já está quase na hora. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fechar a porta. Terminei as tarefas por puro automatismo, com todos os sentidos em alerta. Ao chegar em casa, contei tudo a Roberto, meu marido. Ele ouviu em silêncio, com preocupação no rosto. Ana, você precisa sair desse emprego agora, disse ele com firmeza. Tem algo errado acontecendo lá. Eu sabia que ele estava certo, mas nossa situação financeira era complicada. Tínhamos o financiamento da casa, a mensalidade da escola da nossa filha Lúcia e contas atrasadas. Não podia abandonar um emprego estável sem ter outra renda. Em 23 de dezembro, a senhora Montero me pediu para fazer uma limpeza completa antes de viajarem para as festas. Cheguei mais cedo que o habitual. O prédio estava estranhamente silencioso naquela manhã, sem o barulho do zelador ou as conversas dos vizinhos, só um silêncio opressor. Enquanto passava o esfregão na cozinha, ouvi claramente um arranhado vindo da despensa. Não dava mais para ignorar. Com o cabo da vassoura em mãos, abri a porta de uma vez. Não vi nada além dos produtos organizados, mas reparei que uma das tábuas inferiores, que nunca usávamos, tinha uma abertura atrás, uma fenda estreita na parede. Inclinei-me com cuidado e aproximei o rosto da abertura. Ouvi, com clareza assustadora, "Me ajude, por favor." A voz era fraca, mas humana. Larguei tudo e corri para fora do apartamento, deixando o esfregão na cozinha. Desci as escadas correndo, quase derrubando um idoso que subia. Naquele mesmo dia, mandei uma mensagem para a senhora Montero, renunciando ao emprego. Ela respondeu apenas: "Compreendo, boa sorte, Ana." Aquela simplicidade me intrigou, como se ela não estivesse surpresa. Janeiro passou enquanto eu fazia pequenos serviços para sustentar a família. Em uma manhã fria de fevereiro, recebi uma ligação de Helena, que trabalhava como zeladora no prédio vizinho. "Ana, você soube o que aconteceu naquele edifício da rua San Lorenzo?" Quando disse que não, ela continuou: "Você não foi a única a sair. Mas 3 empregadas domésticas pediram demissão nos últimos meses. Todas relataram coisas estranhas, vozes nas paredes, objetos mudando de lugar, mensagens aparecendo. Enquanto Helena falava, senti um nó na garganta. Existe algo sobre a história daquele prédio que ninguém comenta, ela disse, baixando a voz. A filha da senhora do 3º andar, uma adolescente, está fazendo terapia porque diz ouvir alguém pedindo socorro durante a noite. Aquela conversa despertou uma curiosidade que não me deixou dormir. Na semana seguinte, aproveitando que tinha uma entrevista de emprego perto dali, passei pela rua San Lorenzo. Observei o edifício com outros olhos, a pintura descascada, as pequenas janelas dos quartos de serviço, algumas cobertas com papelão ou jornal. Na entrada, um aviso recém-colocado dizia: acesso proibido às áreas técnicas e de serviço. Por sua segurança, siga as orientações da administração. Naquela noite pesquisei a história do edifício na internet. Em reportagens antigas e fóruns do bairro, descobri que 20 anos antes, o prédio havia sido evacuado por problemas estruturais graves. Durante as reformas, encontraram corredores estreitos entre as paredes, passagens de manutenção originais que, com o tempo, foram sendo esquecidas e isoladas. O mais perturbador eram relatos de sinais de ocupação humana nesses corredores,
Colchões improvisados, embalagens de comida e, segundo comentários antigos, evidências de que alguém viveu ali por muito tempo. Em abril, quando as flores roxas das árvores tomavam a cidade, encontrei Helena em uma farmácia. Ela me puxou para um canto e disse: finalmente descobriram. Estavam fazendo reparos por causa de infiltrações e encontraram um homem vivendo nos espaços entre as paredes. Um senhor de idade, muito debilitado. Parece que ele entrou por um duto de ventilação quebrado há anos e se escondeu lá. Sobrevivia com restos de comida que conseguia pegar durante a noite e água das tubulações. Meu coração disparou. "E como ele está?" perguntei. "Está no hospital", respondeu Helena. Estava desnutrido e desorientado. Pelos documentos encontrados, parece que era um antigo funcionário de manutenção do prédio que perdeu tudo durante uma crise econômica. Quando começaram as grandes reformas, ele se escondeu nos corredores de serviço e ficou ali. Com o tempo, as saídas foram sendo bloqueadas e ele acabou naquele labirinto. Voltei para casa com a mente cheia de perguntas. Enquanto preparava o jantar, pensava naquele homem. Quanto tempo passou sozinho, no escuro, tentando se comunicar com o mundo através de mensagens nas paredes e bilhetes? Quantas vezes ele ouviu pessoas do outro lado, tão próximas e, ao mesmo tempo, inalcançáveis? Consegui um bom emprego em Coyoacán, algumas semanas depois, em uma casa espaçosa e iluminada, sem cantos escuros ou despensas inquietantes. Mas às vezes, quando o silêncio da noite é quebrado apenas pelo zumbido de algum eletrodoméstico, lembro das mensagens e da voz fraca pedindo ajuda. Nunca mais passei pela rua San Lorenzo, mas sei que o prédio continua lá, com sua fachada restaurada, escondendo histórias que ninguém quer contar. Entendi que existem muitos tipos de paredes em nossa sociedade, algumas físicas, outras invisíveis, e que por trás delas existem vozes que raramente escutamos, pessoas esquecidas cujos pedidos de socorro são abafados pelo barulho da vida e pela nossa própria relutância em olhar além da superfície.